eu sou o professor Everton Mota, aprovado em 15 concursos públicos, e no vídeo de hoje eu vou falar para você como memorizar melhor os conteúdos. Tá estudando para concurso? Presta atenção que eu vou trazer algumas técnicas de memorização, certo? Professor, quantas técnicas existem? Várias, mas eu vou trazer algumas que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. A primeira delas é: foque na pirâmide da aprendizagem, na parte de estudo ativo. Professor, o que é isso? A pirâmide da aprendizagem divide o estudo passivo e o estudo ativo. O estudo passivo, como por exemplo, estudar lendo, diz que você absorve 10% do que você leu. Então, se você estuda 1 hora, 60 minutos, você vai absorver ali apenas 10%. É como se você tivesse aprendido 6 minutos. Dos 60, tu só aproveitou 6. É praticamente isso, né? Eu estou falando de conteúdo, claro, e não de horas em si. 10% você consegue absorver se você aprender por material de leitura, ou seja, lendo. Isso é o estudo passivo. É uma das formas de estudar passivamente. Agora, a base da pirâmide, e aí vocês vão ver a imagem da pirâmide aí, ela é formada pelos estudos ativos. E o estudo ativo é o que faz você progredir bem mais rápido. Por exemplo, estudar discutindo com outras pessoas. Ou seja, você dá uma olhada na videoaula, faz suas anotações. Se for ler, leia em voz alta, porque aí você vai estar lendo, vendo a apostila e os gráficos e ouvindo. Já melhora muito. E depois, tente discutir com seus amigos sobre aquele assunto. Aí, meu amigo, você vai de 70% a 80% de aproveitamento daquele conteúdo. E a base da pirâmide, que é a melhor forma de aprender, é você ensinar alguém. Então, quando você consegue ensinar aquele conteúdo a alguém, ou pelo menos tenta ensinar, você está absorvendo até 90% do conteúdo que você está estudando e ensinando. Então, o meu bizu é: toda vez que estiver estudando, você estude, faça seu mapa mental, o seu resumo, com a intenção de ensinar aquele conteúdo para alguém. E se ninguém quiser lhe ouvir, você faz feito eu lá no início. Antes de ser professor, eu dava aula a mim mesmo ou a um gato amarelo que eu tinha. O gato ficava lá sentado no sofá e eu ficava ensinando a ele. Eu fazia um mapa mental no quadro, ficava de costa para o quadro e ensinava ao gato. Depois eu esquecia do mapa, virava para o quadro, lia o mapa de novo, virava de costa para o quadro que eu escrevi o mapa e dava aula ao gato. Quando o gato estava com preguiça de estudar, eu dava aula a ninguém, à parede, falava sozinho. Mas eu sempre estudei usando a base da pirâmide da aprendizagem. Essa pirâmide não fui eu que criei, foi um psiquiatra dos Estados Unidos que fez vários testes durante anos. Botou uma equipe de alunos para estudar só lendo, outra equipe de alunos para estudar só ouvindo, outra equipe de alunos para estudar vendo e ouvindo, ou seja, videoaula, tal. E outra equipe ele fez o estudo ativo. Pessoas que discutiam sobre o assunto, pessoas que tentavam repassar o assunto que aprendeu, e ele descobriu que para você absorver até 90% do conteúdo, você deve ensinar esse conteúdo. Isso eu utilizei há anos e foi o que me fez ser aprovado em 15 concursos públicos. Eu lembro que eu era muito ruim em raciocínio lógico. Ou seja, eu nunca tinha estudado raciocínio lógico, eu não sabia, e raciocínio lógico não tinha lógica. Tinha lá, né? Se a vara é redonda, então a lua é quadrada. Aí eu, claro que tá errado, pô. Quando eu ia olhar, tá certo. Eu dizia, que merda é essa? A vara é redonda, a lua é quadrada e tá certo por conta dos conectivos da tabela verdade. Mas eu não sabia. Então, na minha cabeça, raciocínio lógico não tinha lógica nenhuma. E eu fiquei desesperado, porque no concurso de Polícia Civil, geralmente cai raciocínio lógico. Só que eu sempre estudei utilizando técnicas. E a mais importante é essa, é você tentar ensinar alguém, certo? Isso daí, 90% você absorve. E aí eu montei uma equipe de pessoas ali que também não sabiam nada de raciocínio lógico, e eu disse que ia dar aula a eles de raciocínio lógico.
Foi lá no José Carlos de Oliveira, eram umas 3 ou 4 pessoas. E aí eu comecei a estudar um assunto por semana de raciocínio lógico e no final de semana eu dava aula de graça. Agora também tem uma coisa, eu só estudava um assunto. Se o cara perguntasse sobre o próximo assunto, eu dizia, não, ó, vamos misturar não, que vai embaçar aqui. Mas era porque eu não sabia, eu só sabia um assunto. Mas vejam a importância. Eu estudava da melhor forma, depois eu ensinava aquele conteúdo e aí eu comecei a absorver até 90% do conteúdo que eu estava estudando. Enfim, usei a base da pirâmide e progredi. De 10 questões de raciocínio lógico, eu passei a acertar 9, 8, às vezes eu acertava as 10. No início, das 10 eu errava 11. Então era muito ruim. A mesma coisa aconteceu com redação. Eu era péssimo em redação. Quando tinha um concurso que dizia que ia cair redação, eu nem fazia minha inscrição sequer. Porque eu tinha medo, eu dizia, meu irmão, não sei fazer redação, eu não sei, eu sou ruim demais em redação. Aí o que foi que eu fiz? Quando eu descobri a pirâmide da aprendizagem, eu comecei a elaborar um material, estudando, mas com intenção de ensinar. E aí eu cheguei a dar aula de redação para a Banca CESP. Como o meu foco era Polícia Civil e eu sabia que a Banca CESP está dominando tudo, eu disse, eu vou estudar redação com força. E eu quero ensinar a redação. Para provar, você vai assistir o meu vídeo de redação, tá? Assim, redação nota máxima, professor Everton Mota. Coloca no YouTube e você não precisa nem assistir a aula. Só dê uma olhada nos comentários. São centenas de comentários, a galera dizendo, professor, eu usei só isso que o senhor falou e tirei a nota máxima. Professor, valia 40, eu tirei 39. Professor, valia 25, eu tirei 23. Dá uma olhadinha nos comentários que tem no meu vídeo, redação nota máxima, professor Everton Mota. Então, de uma coisa que eu era muito ruim, eu comecei a dar aula e fiquei muito bom. Fui fazer o concurso dos meus sonhos, Polícia Civil do Estado de Pernambuco. A redação valia 20 pontos. Eu fui fazer essa prova muito nervoso, muito ansioso, porque eu já tinha passado em vários concursos e agora era a oportunidade de eu passar no meu estado. Eu era professor de direito, professor de redação, eu dei aula, eu dizia aos alunos o que era que eles tinham que fazer para ser aprovado e agora estava eu enfrentando a prova. E ali na minha cabeça eu ficava, porra, se eu for reprovado, ninguém vai mais acreditar nas minhas aulas. Se eu não passar na redação, nunca mais eu vou dar uma aula de redação. Se eu reprovar nessa prova, qual é a moral que eu vou ter de ensinar a galera como passar em concursos? Então foi a pior prova da minha vida, foi a da Polícia Civil de Pernambuco. Não pela dificuldade da prova em si, mas por tudo que eu enfrentei psicologicamente diante daquela prova. E eu queria somente tirar a nota de passar na redação. Valia 20, a nota mínima era 10. Tinha que tirar 10, senão estava reprovado. 10 ou mais, né? E eu fiquei torcendo para dar pelo menos 10, 11, para que eu dissesse assim, ufa, pelo menos passei. Valia 20, eu tirei 20. Acertei tudo que cobraram na redação, ou seja, tirei a nota máxima na redação da Polícia Civil. Eu levei uma punição porque eu escrevi uma palavra errada, risquei a palavra, eu vi que estava errado. Foi a palavra contribuição. Eu escrevi contribuição. No lugar do I eu botei um U. De tão nervoso que eu estava. E eu grifei a palavra e escrevi ela novamente e segui minha redação. No final eu vi que eu grifei a palavra errada e escrevi ela errada novamente. Contribuição, eu coloquei contribuição. Ou seja, não foi nenhum erro que eu não sabia escrever a palavra. Foi um erro de nervosismo e eu errei 2 vezes a mesma palavra na mesma redação. Então, tive uma punição e fiquei com 19,53. Valia 20. Eu fiquei com 19,53. Então, o bizu é, estude pela base da pirâmide da aprendizagem. É onde você vai fazer o estudo ativo. Se você fizer isso, você já está dando longos passos à frente do seu concorrente. Você sabe que hoje os concursos são bem concorridos, mas quem estuda com técnica passa na frente. Professor, eu queria saber mais sobre técnicas de memorização. Mapa mental feito por você é muito importante. Faça um mapa mental, memorize ele, porque a memória fotográfica, certo? E você está ali, fazendo
o mapa, quando você faz parte da base da pirâmide também, é um estudo ativo. Quando você faz, pratica, e quando você faz a fotografia daquele mapa que você criou, você também ativa a memória fotográfica, entendeu? Ensine, mesmo que seja a ninguém, a parede, no espelho, mas comece a repassar o que você aprendeu. Leia em voz alta, porque você está lendo, mas você também está ouvindo. E quando você fala, a vibração da sua voz atinge parte do cérebro que você não consegue atingir lendo em voz baixa. Então, isso são algumas técnicas. Se você quiser saber mais técnicas, fala com a gente aí no WhatsApp e procura saber sobre o nosso plano de combate. Lá no plano de combate, a gente monta todo o cronograma para você na plataforma inteligente. É uma plataforma que usa a inteligência artificial, usa a minha metodologia. E nesse cronograma, a gente vai ter todas as técnicas de memorização, vai selecionar os conteúdos mais relevantes para dar uma atenção maior, vai fazer suas metas de estudo, questões, simulados e revisões. O trabalho pesado todinho quem faz é a gente. O seu trabalho é abrir a plataforma e cumprir a meta do dia. Só isso. E a gente vai captando as informações e dá um relatório a tudo, a tua progressão. Se tu tá bom em português, se tu tá bom em crase, interpretação de texto, se precisa revisar mais, a gente mesmo aumenta a quantidade de revisões. Ou seja, o plano de combate é um verdadeiro plano para você combater aí esses estudos, né, a rotina de um concurseiro com um comandante. Não sou eu apenas, eu sou o mentor de vocês, mas a gente tem outros mentores aqui no CPEM que fazem parte do alto comando da aprovação. São pessoas que foram aprovadas em vários concursos públicos. Não foi assim, eu passei em um concurso, então não entra no time. Tem que dizer assim, eu passei em mais de 3 concursos, em 4, em 5, em 15 feito eu. Aí a gente bota para dentro e essa galera é quem vai estar comandando você. Você é um soldado que enfrenta a batalha dos concursos públicos e a gente, como comandante, vai guiar vocês pelo caminho correto. Além de tudo isso, a gente entrega todo o material didático, videoaulas, PDFs, simulados e a gente faz reuniões ao vivo para você tirar dúvida. Você abre o seu microfone, professor, eu queria saber se isso, e a gente debate e você, conquista sua farda de forma bem mais rápida, de forma fácil, rápido e é muito barato, tendo em vista os benefícios que você vai receber. Tem que pagar? Claro que tem que pagar. Faça sua matrícula, tem um contato aqui no link do YouTube e se você falar com a gente, o pessoal vai lhe atender. Faça sua matrícula hoje e comece a estudar ainda hoje no nosso plano de combate. Para qualquer concurso que você imaginar aí das carreiras policiais, a gente vai estar aqui vibrando. Ou Tribunal, INSS, Banco do Brasil, a gente também tem as carreiras administrativas. Fala com a gente aí, Bisonho. Tamo junto, professor Everton Mota, CPEM, seu sonho, nosso objetivo.